Hoje nós vamos encerrar a nossa série Minhas Promessas, não é verdade? Todas as mensagens dessa série estão no YouTube, você pode ver depois com mais tempo, revê-las, participar do seu G100, compartilhar. E hoje nós vamos falar sobre as promessas para a nossa igreja, célula e ministério. Vamos ler essa declaração juntos que nós temos feito todos os domingos com relação à verdade da palavra de Deus sobre nós. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Eu declaro que eu sou filho de um Deus Pai que é bondoso, misericordioso e justo. Por isso, não temerei más notícias, pois Ele me ama e cuida de mim. Não viverei ansioso por nenhuma situação. Vou perseverar nas promessas que o Pai já liberou sobre minha vida. Buscarei em intimidade sua voz e direção. Olharei para frente, pois Deus tem planos de paz para me dar uma esperança e um futuro. Declaro que viverei em intimidade e perseverança como um filho que é muito amado e conhece os planos de seu Pai. Você crê nisso? Amém? Porque a Bíblia diz lá em 2 Coríntios 1:20 que nós temos o sim de Deus para todas as promessas em Cristo Jesus. Então nós estudamos nesses últimos domingos promessas sobre o nosso relacionamento com Deus, promessas sobre o nosso trabalho, faculdade, promessas sobre a sua família, e hoje nós vamos falar da promessa que existe sobre a nossa comunidade, e não só sobre a nossa comunidade, mas sobre a igreja de Cristo na terra. E é importante por que é importante a gente falar sobre a nossa comunidade, a célula e a igreja? Porque esse próprio texto de 2 Coríntios 1:20 diz que nós temos o sim de Deus para todas as promessas em Cristo Jesus. Quem está em Cristo, gente? Quem frequenta a igreja está em Cristo? Não necessariamente. Aqueles que estão em Cristo, diz a palavra, são aqueles que se arrependeram e nasceram de novo, tem um novo coração. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos, aqueles que morreram para a sua antiga maneira de viver e renasceram para uma vida onde Cristo é Senhor da vida. Esses são aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, quando nós nascemos de novo, eu e você somos partes do corpo de Cristo. Quem nasce de novo é parte do corpo de Cristo. E se eu parte do corpo de Cristo, quem é o cabeça? Cristo. Se Cristo é o cabeça do corpo, o que isso quer dizer? Que as promessas que nós temos o sim em Jesus, elas acontecem no meio do corpo de Cristo. É muito importante a gente lembrar disso, porque senão a gente pode pegar não crendo em Jesus e falando, Deus tem que me abençoar, Deus tem que fazer a minha vontade. Só que Deus, Ele abençoa os seus filhos e filhas por causa de Jesus. Por causa de Jesus. Tudo está atrelado a Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo ele é muito claro em falar isso. Ele fala, todas as promessas que Deus já lançou têm o sim em Jesus. Então quem nasceu de novo tem todas as promessas. Quem nasceu de novo tem todas as promessas. Só que essas promessas não vão acontecer na nossa vida só individualizada. Porque a promessa que se cumpre na minha vida abençoa o Rúlio. A promessa que acontece na vida do Rúlio e se cumpre, abençoa o Arnaldo. A promessa que se cumpre na vida do Arnaldo, abençoa o Newton. Não aumenta a nossa fé? Aumenta ou não aumenta? Então você percebe que o contexto das promessas, não é eu vou ter as minhas promessas, e Deus vai realizar o desejo do meu coração, e eu vou viver sozinho a alegria, e aí toda a minha vida vai dar certo. As promessas são, aquilo que Deus prometeu vai se realizar na minha vida, e a bênção que se manifestar na minha vida vai abençoar outras pessoas, porque o Evangelho ele não é egoísta, o Evangelho é para ser vivido em família, por isso que a nossa visão é
Uma igreja família, que vive o amor de Cristo, que alcança o próximo e faz dele discípulo. É sempre uns aos outros a vida cristã, amém? Por isso que quando a gente fala de promessas, a gente não pode esquecer que existe uma promessa para nós também como igreja. Faz sentido, gente? E a gente precisa lembrar o que é a igreja. A igreja, gente, essa palavra, ela surge no Novo Testamento como eclésia. E esse contexto de igreja, eu quero destacar 4 pontos com você aqui. A igreja é o encontro dos discípulos de Jesus, é o encontro da família. Quantos discípulos de Jesus nós temos aqui? Você é discípulo de Jesus? Discípulo de Jesus é aquele que recebeu o senhorio de Cristo e falou, vou seguir a Jesus. Então agora você está do lado de um discípulo, de uma discípula. Fala, oi discípulo, dá uma cutucada e fala, oi discípulo, tudo bem com você? Somos discípulos de Jesus. A igreja não é a reunião dos interessados em Deus. A igreja é a união dos discípulos de Jesus, dos filhos e filhas de Deus. Porque se é só interessado, dá para assistir no YouTube, para descobrir. A igreja é a reunião dos que creem, certo? A igreja é o corpo de Cristo, ou seja, a maneira como ele se manifesta aos que não creem. Então a igreja também não é só um lugar onde, não é este prédio, isso aqui é um prédio onde a igreja se reúne. Nós juntos somos a igreja, o nosso relacionamento manifesta a igreja, por isso que nós somos o corpo de Cristo. Cristo diz, Ele dá a direção e nós obedecemos a Cristo. Então nós não vivemos como igreja para ser um círculo à parte da sociedade, um clube. Nós somos como igreja para, obedecendo a Cristo, nós darmos testemunhos aos que ainda não creem. Faz sentido, gente? Isso é tudo palavra. A igreja também é a noiva de Cristo, aquele que tem a fidelidade e os olhos somente para Ele. Tem tantos textos no Novo Testamento que fala de Jesus voltando para buscar a sua noiva. Mas Jesus não tem várias noivas. Não é a noiva Gustavo, a noiva Maíra, a noiva Romildo. Não, é uma noiva. Quem é essa noiva? A igreja. Fala, nós juntos somos a noiva de Cristo, que Ele virá para nos buscar. E a igreja também, que é a palavra específica que Jesus usa, é a eclésia, os que são chamados para fora. Nós somos como se fôssemos uma legião de soldados de Jesus, que quando Ele diz, vão lá, nós vamos. Vai até onde estão os enfermos e os necessitados, nós vamos. Vai onde está aquele que precisa e nós vamos. Vai levar o evangelho, vai visitar alguém, nós vamos. A gente tem que relembrar essas coisas, porque hoje, ainda mais nos nossos dias, a palavra igreja, ela foi suja. Sujaram esse nome belo que é a igreja de Jesus. Colocaram outras coisas, manipularam e usaram o nome de igreja para coisas que são fora dessas coisas. Não é verdade, gente? Tem pessoas que falam, se você falar que você vai para uma igreja de domingo de manhã, algumas vão olhar até torto. Igreja. Por quê? Porque um dos grandes objetivos de Satanás é manchar essa imagem da igreja. E muitas vezes ele tem conseguido fazer isso, porque muitas vezes nós como igreja, e aqui eu não estou falando só nós como comunidade da graça, tá? Estou falando da igreja no Brasil, tem olhado para outras coisas que não é Jesus Cristo o noivo. Por isso que quando nós tiramos os olhos da promessa do Pai para a igreja, nós ficamos tentados a olhar para as outras coisas deste mundo. Queria que você parasse e pensasse um pouco. A igreja, ela tem um propósito muito claro nas Escrituras.
Quando a igreja perde o foco, que é Cristo, o noivo, o Senhor, as outras coisas começam a tentar ocupar o lugar. Por isso, toda vez que eu e você tiramos os olhos da promessa do Pai, nós acabamos encontrando os nossos próprios desejos. Quantos podem dizer que essa segunda frase é verdade? Eu posso dizer que é verdade. Quando eu tiro os olhos da promessa que Deus tem para a minha vida, o que surge naturalmente são os meus desejos. O que eu acho que é certo, a minha opinião sobre X, Y, Z. Toda vez, e aqui não só na área da igreja que nós estamos falando hoje, mas na área da nossa família. Pega a sua família e tira os olhos de Jesus e da provisão de Deus. O que vai acontecer? Os desejos do marido e da esposa podem começar a entrar em conflito. Os desejos dos filhos podem provocar uma briga em casa. Podem ou não pode? Quando nós tiramos os olhos de que o nosso trabalho é uma provisão de Deus para nós, porque o trabalho é uma provisão de Deus para nós. Nós paramos de olhar que o trabalho é uma provisão e a gente começa a andar tão ingrato, que a gente começa a olhar e falar, o que eu posso fazer para resolver essa situação? E aí os olhos saíram de Deus, e agora os olhos estão na nossa capacidade. Faz sentido, gente? Toda vez que eu tiro os olhos da promessa do Pai, todas essas encontradas na palavra de Deus, eu começo a encontrar os meus próprios desejos. E o desejo do homem, que não é santificado e consagrado ao Senhor, muitas vezes esse desejo corrompe. Corrompe ou não corrompe? Corrompe. Às vezes por ofensa, nós temos desejo de vingança. Mas eu sou crente, isso não acontece comigo. Nossa, que bom. A falta de perdão gera amargura no nosso coração, sendo crente ou não. Então o que a gente faz como a gente é cristão? A gente vai e perdoa. Mas se a gente não perdoar, não dá aquele sentimento de vingança, de amargura? O que eu estou querendo dizer? Tira os olhos da promessa do Pai, todas as coisas do mundo se tornam atraentes. Elas começam a competir no nosso coração. Isso acontece também com relação à igreja. Quando nós, como igreja, encontramos algo mais importante do que conhecer a Cristo, nós nos envolvemos com as coisas dessa terra e perdemos o foco na beleza de Jesus. E a gente precisa lembrar que lá no começo, Deus sempre desejou ter um povo. Repete comigo, Deus sempre desejou uma família. E essa família, esse povo começou lá com Abraão, quando ele escolheu ele, tirou ele da terra dele, falou que traria muitos descendentes. E então a primeira grande história que nós temos deste povo de Deus é o povo hebreu que foi escravo no Egito. E então vocês conhecem a história, esse povo foi escravizado pelos egípcios, e eles saem então, Moisés os liberta, e eles saem então à direção à terra prometida. Só que eu preciso dizer uma coisa para vocês, esse povo não sai à torto e à direito. Este povo sai do Egito com uma promessa. Repete comigo, promessa. Ele sai do Egito com uma promessa. Olha as palavras de Deus para o povo. Portanto, diga ao povo de Israel, eu sou o Senhor, eu os libertarei da opressão e os livrarei da escravidão no Egito, eu os resgatarei com meu braço poderoso e com grandes atos de julgamento, eu os tornarei como o meu povo e serei o seu Deus, então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os libertou da opressão do Egito. Eu os levarei à terra que jurei dar a Abraão, Isaque e Jacó. Eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Essa foi a palavra que o povo ouviu quando estava escravo no Egito. Ele não simplesmente os libertou e falou, vem me seguir. Ele falou, eu vou libertar com vocês e já estou dizendo a promessa.
Desde o início, Deus tem uma promessa para o seu povo. Vou repetir. Desde o início, Deus tem uma promessa para o seu povo. Só que quando nós tiramos os olhos de Deus, surgem os nossos próprios desejos. A história você conhece. Os hebreus foram escolhidos para serem um povo de Deus, onde Ele iria se revelar, onde Ele teria relacionamento, onde a sua presença habitaria. Deus os liberta de maneira milagrosa, sempre os lembra que tem uma terra prometida, uma terra de descanso. Eles então começam a jornada, vão até o deserto. O deserto não é o final da jornada, o deserto é parte da jornada. Eles têm uma experiência incrível, gente. No próprio livro de Êxodo, eles ouvem o autor da promessa, eles ouvem a própria voz de Deus audivelmente. Mas, vocês lembram do texto lá de Êxodo 19 e Êxodo 20? Eles escolhem não ouvir a voz de Deus, eles escolhem parar de ouvir a fonte das promessas. Eles falam: Moisés, vai você ouvir, eles terceirizam, vai você ouvir de Deus, depois conta para a gente. Quantos conhecem essa história? Conhece essa história? E aí Moisés não consegue entender, Moisés tenta argumentar com eles, mas no final das contas o povo não quer se santificar, pagar um preço para estar na presença de Deus e ouvir a sua voz. Literalmente, gente, preciso que você preste atenção nisso. O povo que foi liberto da escravidão do Egito, escolheu deliberadamente não ouvir mais aquele que declarava as promessas sobre a vida deles. E não se enganem, esse é um risco que eu e você cometemos. Nós podemos terceirizar, não ouvir a voz de Deus para outras pessoas, para este púlpito, para alguém na internet. Podemos ou não podemos? Podemos, é um risco. Por isso que eu vim aqui nessa manhã lembrar a mim e a você de que existe uma promessa para o povo desde sempre. E no momento que eles abrem os corações deles, não mais para ouvir a Deus, eles abrem brecha para a idolatria. Repete comigo: idolatria. Vocês lembram da história? Moisés sobe, está lá com Deus, recebendo todo o detalhamento dos 10 mandamentos, e quando ele desce, o que o povo está fazendo? Um bezerro de ouro. Alguns capítulos atrás, eles ouviram a voz de Deus do alto de uma montanha. Imagina você está no pé da pedra grande, você ouve uma voz saindo lá de cima. Não ia ser uma experiência inesquecível, gente? Você está maluco, me arrepia de pensar. Mas o povo, mesmo com essa experiência, falou: obrigado. Dá muito trabalho, porque eles tiveram que se santificar antes, eles tiveram que se lavar, eles tiveram que se preparar antes. E no momento que eles abdicaram de ouvir a voz de Deus, o que surgiu no coração? A idolatria. Vamos criar um Deus que atenda ao que nós queremos. Não vamos mais ouvir o plano que Deus tem para nós. Vamos criar um Deus que fale aquilo que nós queremos, desejamos. Este é o problema da igreja desde Êxodo até Colossenses, Efésios, Gálatas. É a idolatria. O homem, quando perde os olhos de Cristo Jesus, o Senhor, começa a buscar outras coisas para ocupar o coração. E acontece isso, gente. A falta do nosso entendimento do coração do Pai faz com que nós busquemos coisas que Ele nunca quis que nós buscássemos. Quando nós não entendemos e compreendemos que Deus quer que nós sejamos santos, porque a santidade faz com que nós podemos ouvir a sua voz, a gente banaliza isso.
E aí a gente terceiriza e a gente entrega para outras pessoas essa responsabilidade. Agora é importante a gente lembrar, as promessas de Deus, elas ficam em segundo plano no nosso coração, quando nós temos ídolos. A promessa, quando o povo fez lá, gente, o bezerro de ouro, Deus mudou a promessa dele? Sim ou não? Continuou tendo a terra prometida? Continuou da vontade de Deus levar o povo para aquilo e ter um povo para ser seu? A Bíblia fala que Deus se irou com aquela atitude do povo. A Bíblia fala que ele até propôs para Moisés destruir aquele povo e começar em Moisés um novo povo. Mas Moisés falou: não, Senhor, você não pode fazer isso, porque você honra a sua palavra, e Deus honra as promessas que Ele faz, amém? Esse é o nosso Deus é um Deus confiável, Ele não muda como nós mudamos, só que a idolatria no nosso coração coloca as promessas em segundo plano. Eu fico mais apaixonado com as coisas que concordam comigo, do que quem Deus é. Então, nisso a gente vai perdendo, aos poucos, essa sensibilidade. Por causa da desobediência de Israel, as promessas de Deus permaneceram, só que muitos deles nunca desfrutaram. O Arnaldo falou na semana passada, que a promessa ela floresce no solo do bom ânimo. Mas o bom ânimo não é somente eu ficar repetindo para mim mesmo: estou animado, estou feliz. O bom ânimo é a alegria do Senhor, é a nossa força. Como é que a gente experimenta a alegria do Senhor? No relacionamento e na intimidade com Ele. Não dá para ter bom ânimo sem intimidade. A gente precisa correlacionar essas coisas e dar um passo de maturidade, porque a igreja ela precisa manter os olhos fixos em Jesus e não nessas outras coisas. Eu quero ler com vocês esse texto de Jeremias 33, 31, de 33 a 34. Por causa da desobediência do povo de Israel, as promessas permaneceram, mas muitos nunca desfrutaram. O povo de Israel constantemente tem marcas de idolatria, e muitas vezes essa idolatria, ela é condenada de uma maneira onde este povo é levado ao cativeiro, vem um outro povo mais poderoso, e vem e destrói Jerusalém, coloca eles como escravos e os leva novamente. O contexto do livro de Jeremias é este contexto: o povo de Israel, o povo de Deus, que tem todas as promessas, está aprisionado numa terra que não é deles. Eles estão sofrendo, eles não estão ouvindo a voz de Deus, porque eles rejeitaram lá atrás ouvir a voz de Deus. Então Deus agora tem que usar profetas. Deus tem que usar o que, gente? Profetas. E Jeremias é um profeta. E Jeremias fala estas palavras num momento onde o povo está numa terra estrangeira, trabalhando como escravo, sem liberdade alguma. Olha o que Deus fala através do profeta Jeremias: eu vou pôr as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Você percebe que ele repete a de Êxodo? Serei o seu Deus e eles serão o meu povo, porque Deus não muda. E não, agora tem um acréscimo, tem um upgrade na promessa. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo: você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados.
Essa promessa não é para esse povo de Israel? É, só que aqui ele está falando, quando isso vai acontecer? Em Cristo. Onde que todos os pecados serão perdoados e Deus não se lembra mais? Em Cristo, por causa da cruz. O profeta Jeremias está apontando para Jesus. E eu cheguei até esse ponto aqui para dizer, Deus sempre tem promessas para o seu povo. Mas nós perdemos o foco dessas promessas quando nós deixamos ídolos nascerem no nosso coração. Gustavo, qual que é a definição de ídolo? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus. Não tem uma lista de ídolos. Tem muitas igrejas que tentam criar lista de ídolos. Só que a Bíblia está falando que todos nós podemos conhecer a Deus. Então eu posso chegar até Deus e falar, Deus, tem algum ídolo no meu coração? Ouvir dele e abandonar. Nós da comunidade não criamos uma lista de ídolos. Cuidado com esses ídolos. Atualizamos para 2023. Não. Porque muitas vezes o que pega para mim não é o que pega para o Ronaldo. Que não é o que pega, e a gente tem, como é que a gente navega nisso? O temor ao Senhor, eu mantenho os meus olhos fixos nele, eu sondo constantemente o meu coração. E isso é muito importante, porque a idolatria faz com que a gente tire os olhos da promessa, e a gente fica tão interessado naquilo que nós podemos desfrutar, que nós perdemos o foco de Jesus. Por isso, na parte prática da mensagem, entendendo esse contexto do povo de Israel, que eu acreditei que era a melhor história para mostrar como eu e você estamos sujeitos a isso, nós precisamos agora entender quais são as promessas que Deus tem para nós, como sua igreja. E a primeira promessa que eu quero compartilhar com vocês, são 5, é essa. A primeira promessa é, todos podem conhecer a Deus. Isso é uma promessa. João 17:3, quando Jesus está orando pelos discípulos, ele diz, e a vida eterna é isso, conhecer a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste ao mundo. A vida cristã se torna plena e completa, quando nós conhecemos a Deus, através de Jesus. Conhecer a Deus através de Jesus é diferente de só conhecer a Deus. Porque só conhecer a Deus fala do nosso intelecto. Só conhecer a Deus, o povo falou, Moisés, vai conhecer a Deus, depois conta para mim o que você aprendeu. Conhecer a Deus através de Jesus é, eu morri com Cristo, e agora eu conheço a Deus o Pai como Jesus conhece. Como que Jesus conhece Deus o Pai? Qual que é o nível de relação deles? Qual que é? Filho. A única pessoa a chamar Deus de Pai na Bíblia é Jesus. Quando a gente conhece a Deus através de terceiros, nós tentamos chamar Deus de Deus. Não estou falando que a gente não tem que chamar Deus de Deus, mas vocês estão entendendo aqui o contexto? É alguém que é distante. Agora, quando nós conhecemos a Deus através de Jesus, nós chamamos Ele de Pai. Temos que passar pela cruz para isso. Por isso que a promessa para nós, igreja de Jesus, é: todos nós podemos conhecer a Deus. A igreja ela não tem uma promessa de terceirização, de hierarquização para ouvir a Deus. Nós temos sim amigos e amigas experientes, temos pastores, líderes que nos aconselham em acordo com a palavra, mas eu preciso dizer para você nessa manhã, todos nós podemos ouvir a voz de Deus, amém? Fala para a pessoa do seu lado, você pode ouvir a voz de Deus. Você pode. Se alguém fala algo diferente disso, tome muito cuidado.
Porque isso é promessa da Bíblia, amém, gente? É promessa da Bíblia, está escrito na Bíblia. Gustavo, mas como que eu posso ouvir a Deus? Eu tenho que ir para o pé da pedra grande e esperar a voz de Deus sair? Não. A palavra de Deus, a Bíblia é a voz de Deus. Deus nunca vai falar algo que não está escrito nesta palavra. Só que aqui envolve tempo. Envolve você olhar para o texto e falar: não entendi, vou ler de novo. Não entendi de novo, vou ler de novo. Vou pegar outra versão, vou falar com outro amigo, vou orar antes de ler a Bíblia. Você vê como envolve tempo para gerar intimidade. Mas muitas vezes a gente só não entendi. Vou no YouTube, palavras sobre o Salmo 133. Eu também já fiz isso, fique em paz. E aí a gente ouve uma palavra, mas era aquilo que o Pai queria falar conosco. Você percebe que nós normalizamos uma terceirização, sendo que Jesus nunca nos ensinou. Jesus falou para Mateus 6,6, nós irmos no quarto secreto, e o Pai que nos vê em secreto nos recompensará. É uma baita de uma promessa. Então a igreja ela não tem essa promessa de terceirização, mas ele está falando que do maior até o mais humilde, até o mais capaz, até o mais simples, até o que tem formação e até o que não tem, até o que sabe ler e o que não sabe ler, todos podem ouvir a voz de Deus. Essa é uma promessa que está sobre aqueles que creem. Amém, gente? Tome cuidado, novamente, quem ensina que para ouvir a voz de Deus você precisa ir em X ou Y. Não precisa, você precisa da palavra de Deus. Agora nós vamos até X ou Y, porque nós honramos uns aos outros. Então eu sei que o Rafael tem uma graça, então eu vou atrás dele e falo, estou pensando sobre isso, qual que é a sua percepção sobre isso? Eu me submeto ao meu irmão, porque eu reconheço que o Espírito Santo está nele, e aí eu desfruto daquilo que tem nele. Isso é honra. A gente não vai porque a gente está com preguiça. A gente vai porque em cima de uma palavra nós confirmamos, nós compartilhamos, e isso o corpo de Cristo é edificado. A segunda promessa, somos todos filhos e filhas de Deus por causa de Jesus. Esta é uma promessa para os que creem em Jesus. Então, os ímpios são filhos e filhas de Deus. No plano eterno de Deus, Deus quer sim que eles sejam, mas eles precisam conhecer a Cristo. Porque senão é um evangelho sem Cristo. Efésios 1,4, porque Deus nos escolheu. Paulo está falando para aqueles que creem. Paulo não está falando, ele não postou esse texto no Facebook para qualquer pessoa ler. Ele está escrevendo uma carta para uma igreja, para os que creem. Ele diz, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então nós somos adotados não por causa da nossa performance, mas por causa de Jesus, que tirou de nós a única coisa que poderia nos afastar do Pai, que era a nossa escravidão ao pecado. Essa é a obra maravilhosa da cruz. O que nos impedia de ouvir a primeira promessa foi rompido. Então se hoje, nesta manhã, você fala, Gustavo, mas eu não consigo ouvir a voz de Deus, porque eu tenho muitos pecados, porque eu sofro de condenação dos meus erros. Meu irmão, minha irmã, seja livre nessa manhã, porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas eu estou com tanta coisa na cabeça, mas eu estou com tanta condenação. Se ajoelha, pede perdão, confessa os pecados para ser curado e siga em frente. Ou nós cremos nessa promessa, ou senão a gente fica, mas eu estou tão mal, ora por mim, fulano, dá uma promessinha para mim. Você pode ouvir do Pai, você pode ouvir do Deus Todo-Poderoso. Isso não alegra o seu coração? Mas a gente tem que desconstruir essas mentiras.
É mais difícil desconstruir do que construir, não é verdade? Porque a construção já está usada, você já sabe como fazer. Desconstruir, às vezes, só tem que vir com uma marretada, né? Pá! Mas às vezes alguma coisa nós temos que desconstruir para desfrutar desse relacionamento íntimo. Quando nós somos livres da escravidão do pecado, nós vivemos como Jesus, ou seja, como filho e filha. Uma criança não é adotada pela performance dela, mas porque há um desejo no coração do pai para que essa criança seja parte da família. A criança que está lá sozinha, ela não está performando. A gente vê isso muito em filme, né? Recentemente eu assisti um desenho e era sobre uma questão de adotar e tudo, e aí no dia que uma visita ia, aquela possível família ia ver a criança no orfanato, ela arrumava o quarto, ela deixava tudo em ordem, porque né, se a família viesse, ela tinha que mostrar que ela era uma filha exemplar. E a história mostra que a família que marcou não foi no dia, e aquilo causou uma profunda frustração. Às vezes a gente tem essa ideia, porque foi inculcado na nossa mente, que performance é igual a aceitação. Isso é mentira. Deus te ama porque Ele te vê como filho e filha, porque todo aquele que crê em Jesus é adotado na família, como diz o texto de Efésios. Gustavo, então eu continuo vivendo a minha vida como eu quero. Não, você numa família começa a falar assim, meu pai faz diferente, né? Meu irmão faz diferente, né? Eu não preciso mais fazer desse jeito? Eu não preciso mais falar dessa maneira? O ambiente da família molda este filho que foi adotado. Eu estou viajando muito ou está fazendo sentido? É na família que nós somos. Não tem essa de chegar perfeito diante do Pai. O Pai nos amou antes da fundação do mundo, por isso que enviou Jesus Cristo para morrer por nós. Só que nós precisamos passar pela cruz para sermos filhos e filhas de Deus. É tudo por causa de Jesus. A terceira promessa é essa. Agora acabou a parte boa. Haverá perseguição para os fiéis. Porque também existe isso na Bíblia. Tem a parte da filiação, tem a parte da identidade, tem a parte da família, e Jesus está falando, por que vocês estão exatamente nessa família? O diabo, que é o inimigo das suas almas, vai tentar o tempo inteiro lançar mentiras de que você não é filho, de que o seu pecado te define, de que você precisa viver em solidão. Porque a gente tem essa palavra perseguição, ela é muito, né? A perseguição, a gente pensa que vai vir uns caras com metralhador e vai fechar a igreja. A gente pensa que vai ser tipo no Oriente Médio, que vai acontecer coisas cabulosas, vão matar cristãos cortando o pescoço deles, igual fizeram no Egito. Para cada país tem uma perseguição diferente. A perseguição que Jesus diz, Ele nem detalha, Ele fala, o que a gente faz quando a gente é perseguido? Olha o texto de 1 Pedro 3,14. Mas ainda que vocês sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, construam igrejas com parede à prova de bala? É isso que está escrito? O que está escrito? Consagrem Cristo como Senhor na sua vida. Mas para qual tipo de perseguição? Não importa. Se Cristo for Senhor da sua vida, você persevera, você desfruta de bênção, mesmo quando a perseguição é a pior. Quando eu tive a oportunidade de estar no Egito, de conversar com pastores do Iêmen, da Etiópia, pastores de igrejas perseguidas, onde são a maioria muçulmanos, eles estavam contentes. Não tinha um triste por serem perseguidos por nome de Jesus. E aquilo chocou a minha vida. Me chocou. O cara enfrentou 3 dias de carro para sair do Iêmen, a uma pontinha, depois você vê no mapa, para subir até o Egito, para estar com a gente, para testemunhar do que Deus estava fazendo na igreja no Egito, no Iêmen. E ele falava, eu sou filho, meu pai foi o primeiro a fundar a nossa igreja lá no Iêmen, meu pai está preso faz 15 anos, por causa que ele é cristão. Então a gente se reúne numa casa fechada, num salão 3x3, que não tem janelas, porque eles não podem ouvir as nossas orações.
E nós fazemos uma escala, para que todos aqueles que são cristãos entrem, tenham um tempo com uma casa de oração e saiam. E você não vê tristeza. Você não vê ele nem pedindo dinheiro, Newton. Você vê ele com uma alegria. Eu falei, Senhor, ensina-me a ver o que esses irmãos veem em Ti. Porque eles consagraram isso, eles consagraram Cristo como Senhor da sua vida. Então se eu perder a minha vida, é para a glória de Deus. Eles estão tão preocupados com isso. Porque o apego deles, você percebe que essa é a igreja que está com os olhos em Jesus? Essa é a igreja que está com os olhos em Jesus. Mateus 5, palavras de Jesus: felizes são vocês, quando por minha causa sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Ou seja, quando a sua honra for afetada, fiquem felizes. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Isso é uma promessa para a igreja. E tem vários outros tipos de perseguição, é que por conta do tempo eu não vou explorá-los aqui. Mas a perseguição não é um motivo de temor. Vamos tirar isso, que foi muito implantado na nossa cabeça recentemente. A perseguição é um motivo de medo, não é, é de alegria, segundo as palavras de Jesus Cristo. Mas só tem alegria na perseguição quem está olhando para a pátria eterna, está olhando para o reino de Deus, está olhando para outra realidade. Não tem tanto amém nessa parte, porque choca um pouco a nossa ideia do que é igreja. É lindo nós cantarmos não vim atrás de bênçãos. Eu creio que tem que ser uma oração nós como igreja. Só que nós estamos preparados para essa promessa? Como, Gustavo, que eu me preparo para essa promessa? Eu consagro Cristo no meu coração todos os dias. Eu faço morrer o meu desejo, eu faço morrer a minha idolatria, até que Cristo seja tudo em mim. A quarta promessa: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Jesus. Porque ao mesmo tempo que a perseguição, ele está falando que existe um poder sobrenatural na igreja, que ela não pode ser impedida. Mas exatamente porque ela está atacando as portas do inferno, que haverá perseguição. Agora, não tem perseguição quem não está fazendo o que é certo. O texto de 1 Pedro diz: se você estiver fazendo o que é certo, você vai ser perseguido. Agora, para quem não está fazendo nada certo, tem perseguição? Não. Mas toda a igreja, a eclésia, ela é sempre debaixo de uma missão. Cristo é o cabeça e nós obedecemos a Cristo. Por isso que a palavra diz lá em Mateus 16, também lhes digo, quando Jesus está falando para Pedro, você é Pedro. Pedro acabou de dizer, por onde nós iremos, só tu tens as palavras de vida eterna, nós não vamos te abandonar, nós não queremos viver uma vida egoísta. E aí Jesus fala para Pedro, sobre você vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E lhes darei as chaves do reino dos céus, o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Esta é a autoridade da igreja. Não é a autoridade de um pastor, é a autoridade da igreja. Então, porque uma igreja que tem Cristo como Senhor, ela só vai orar em concordância com o que está no coração do Pai. Uma igreja que está com os olhos fixos em Jesus, não fica preocupado com perseguição. Uma igreja que está com os olhos fixos em Jesus, ela ora de acordo com o que está no coração do Pai. Não ora por coisas de si mesmo. É um padrão mais elevado, sim, meus irmãos, mas este é o padrão para desfrutar completamente da presença do Pai sobre nós. A presença do Pai é fruto de intimidade. E a quinta promessa: Jesus voltará para encontrar sua noiva. Nós temos aí dois textos. O texto de Efésios 5,
25, quando o apóstolo Paulo, dando instrução sobre os maridos e as esposas, ele faz uma das comparações mais poderosas que existe. Ele diz: maridos, ame cada um a sua esposa, como Cristo amou a igreja. A gente foca muito no maridos, amem as esposas, porque este é o ensinamento de Paulo, mas eu queria puxar um pouco para essa relação, como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Quem fez a igreja santa e sem culpa? Quem? Quem, gente? Somos nós que estamos nos limpando? Quem fez? Jesus. Como é que a gente se mantém limpo? Como é que a gente se mantém puro? Mulheres aqui, que já se casaram, se tiver o seu vestido de noiva, depois você coloca o vestido, você não toma cuidado com tudo que você vai encostar? Você vai colocar o seu vestido branco, você vai passar no drive-thru do McDonald's, para comer um lanche, esperando cair um pedação de ketchup. Você corre esse risco? Não, você fala: eu vou ficar com fome. Porque é importante eu me encontrar com o noivo, porque os olhos da noiva estão voltados para o noivo. Então eu não vou me contaminar com nada que tire o meu foco do noivo. Nós já somos santos e puros por causa do sacrifício de Jesus na cruz, amém, gente? Essa é a nossa realidade, diz a palavra. Mas nós permanecemos assim até a volta dele para nos buscar, botando os nossos olhos somente nele. São as virgens que não deixam o óleo acabar, porque eu não sei quando ele vai chegar, mas eu estou pronto. Mas se eu tiver um aviso, eu vou rapidinho, né? Mando lavar rápido numa lavanderia e está tudo pronto. Ele virá, a Bíblia fala que nós não sabemos quando, virá como um ladrão, no meio da noite, como um raio cruza do ocidente até o oriente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós vamos ficar brincando de sujeira, não se importar com as coisas que grudam na igreja, só porque a gente não sabe, só porque está longe quando Jesus vai voltar. O nosso desafio e o nosso chamado é permanecer limpos. Só que, deixa eu perguntar, a minha sujeira afeta você, Leandro? Afeta, porque nós somos parte do mesmo corpo. É aí que o bagulho fica louco, porque nós somos parte do mesmo corpo. E eu não quero ver meu irmão pecar, e eu também não quero pecar e afetar o meu irmão, então eu ando com ele junto e falo: Arnaldo, anda comigo, porque se você me cobrir e eu cobrir você, nós permanecemos santos, um resguardando ao outro, para que nós apareçamos santos e puros quando Jesus voltar. Eu não controlo a vida do Arnaldo, ele não controla a minha vida, mas quando nós estamos nós dois olhando para Jesus e para a volta dele, nós cuidamos um do outro para que a gente esteja pronto. E esse é o texto maravilhoso que diz o que vai acontecer lá em Apocalipse 19. Em seguida, ouvi outra vez algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos e exultemos a Ele e demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido de linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. Está vendo os atos justos? E o anjo me disse: escreva isso: felizes os que são convidados para o banquete de casamento do Cordeiro. Isso é muito louco, porque na cronologia do Apocalipse, este casamento acontece antes da grande batalha. A festa é montada antes, e aí então quando vai se levantar o grande mal, a besta e todas as coisas, a igreja está do lado do Cordeiro,
santa, pronta, e eles são vencidos. Você entende que tem vitória para a igreja, gente? Tem vitória para essa noiva santa. Mas qual que é o nosso desafio? Perseverar para chegar lá. Não deixar o óleo acabar na botija. Permanecermos santos, limpos e puros. Lembra Deus lá em Êxodo? A banda pode subir aqui. Deus lá em Êxodo tirou eles do Egito e falou: eu vou tirar vocês do Egito, mas vou mandar para vocês para uma terra de promessa. Deus falou para eles abandonarem o que eles tinham de segurança, mas apontou para eles uma promessa. Presta atenção, essa é a promessa para nós. Um dia Jesus virá nos buscar. Enquanto Jesus não volta, para o povo hebreu tinha um deserto, para nós temos a nossa vida. Então a maneira como nós vivemos aqui como igreja é muito importante. A maneira como nós deixamos os nossos olhos fixos em Jesus é muito importante. A maneira como nós vivemos em santidade é muito importante. A maneira como nós cuidamos dos relacionamentos é muito importante. A maneira como nós vivemos e testemunhamos ao mundo é muito importante. A maneira como nós cuidamos dos nossos filhos, do nosso casamento é muito importante. Mas não é importante porque vai me dar uma vida melhor, entende, cara? Eu não estou cuidando da minha família para os meus filhos não darem problema para mim. Eu estou cuidando porque os meus filhos são parte da noiva. E os meus filhos crescendo nos caminhos do Senhor, o que vai acontecer? Eles vão estar para sempre, eternamente comigo nessas bodas. Eles são os felizes que vão estar no casamento do Cordeiro. Então eu não vou cuidar do meu casamento para ter menos problema aqui. Eu vou cuidar do meu casamento porque meu casamento é o outdoor da glória de Deus. E enquanto eu vivo assim, cuidando do meu casamento, outras pessoas vão falar: por que seu casamento está assim? Como é que vocês não brigam? Brigamos, mas a gente escolheu fazer uma aliança, porque essa aliança é para a glória de Deus. Mas por que vocês escolheram? É mais fácil abandonar, é mais fácil trocar. Mas eu não estou no caminho mais fácil, eu estou no caminho de perseverar, porque um dia Jesus vai voltar, e eu quero estar junto com a minha família. Então eu luto por ela. Você entende como essa convicção afeta nós como igreja? Não é a vida só do Gustavo e da Maíra, não é o casamento do Gustavo e da Maíra, não é como a Maíra e o Gustavo estão cuidando da Olívia. É como nós vamos ajudar uns aos outros, é como nós vamos viver em relacionamento, para que nós possamos ser sal e luz para essa geração. O propósito da igreja, em 5 pontos, para você registrar e não esquecer. O propósito da igreja é adorar, não se corromper com outros assuntos, que não seja o noivo, Jesus e o coração do Pai. O propósito da igreja é a comunhão, viver em unidade para demonstrar o amor do Pai, que é a oração que Jesus fez por nós em João 17. O propósito da igreja é o serviço, é cuidar do órfão, da viúva e do necessitado, como diz o texto de Tiago 1:27. O propósito da igreja é o evangelismo e a missão. Sim, é propósito da igreja isso. Pregar o evangelho das boas novas até que Cristo venha. Qual é o evangelho da boa nova? É o arrependimento, a salvação e a vida cheia do Espírito Santo. O propósito da igreja é o amadurecimento dos cristãos, até que atinjam a medida da estatura de Cristo, como diz o texto de Efésios 4:13-15. A certeza da volta de Cristo nos dá um foco. Eu quero que você, vou até sair da frente aqui para você ler. Esse é o foco que eu e você precisamos ter. Eu devo conhecer o coração do meu Pai, me manter em adoração somente a Ele, ter comunhão e unidade com meus irmãos, não deixando nada nos dividir, servindo ao necessitado, levando a mensagem de boas novas e crescendo no conhecimento da palavra e na dependência do Espírito Santo. Se nós focarmos nisso, nós estamos cuidando dos nossos relacionamentos, estamos cuidando da nossa família,
estamos cuidando da nossa santidade, estamos cuidando do nosso chamado, estamos despertando dons no nosso coração. Mas o mais legal é que nós não estamos olhando para nós mesmos, nós estamos olhando para a igreja. Se você vai bem, a sua igreja vai bem, sabia disso? Se você se permanece santo, a igreja se torna mais santa. Se você adora em espírito e em verdade, a sua adoração impacta outras pessoas. Se você ora, profetiza, crê, declara as promessas, diga ao fraco eu sou forte, diga ao pobre eu sou rico, por tudo aquilo que o Senhor já fez. Se você está forte, você entra na brecha pelo que está fraco. Se você tem fé, você ora para que aquele que não tenha fé, tenha fé. A igreja é uns aos outros. Não tem sentido essas promessas de forma individual. Essas promessas só têm sentido na comunhão. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu e você, meu irmão, minha irmã, nós podemos conhecer a Deus. Essa é a coisa mais importante. Conhecer a Deus tira o medo do nosso coração. O medo das coisas que nós não conhecemos, a necessidade de controle, o medo do futuro, a insegurança das notícias. Tudo isso se vai quando nós conhecemos a Deus como Pai. Mas não dá para conhecer Deus como Pai se nós não passarmos pela cruz do Filho. Eu sei que para muitos que eu falo aqui nessa manhã, você já entregou sua vida a Jesus. Você já passou pelas águas do batismo. Glória a Deus por isso. Agora, o batismo não é o ponto final da sua vida. O batismo é o início de uma nova vida. E o início dessa nova vida é prosseguir em conhecer o Pai mediante o Espírito. E a continuação dessa nova vida é se manter santo e dependente do Espírito através da oração e da palavra. Então a reflexão que eu quero trazer para você nessa manhã é: você é tão responsável para que Jesus volte e outras pessoas conheçam a Cristo quanto eu e todos os pastores dessa igreja. Você é tão responsável pelos milagres acontecerem nesta igreja e em outros lugares quanto os pastores dessa igreja são. Você é tão responsável pela adoração quanto os ministros que tocam aqui. Você é tão responsável pela missão quanto são todas as agências missionárias ao redor do mundo. Que todos nós temos campos missionários, todos nós temos áreas de influência, mas a gente só descobre isso quando a gente para de olhar para o umbigo, quando a gente para de olhar só para o nosso próprio deleite. E aí a gente fala: eu tenho o sim de todas as promessas em Jesus, e essas promessas são para mim, para minha casa, para o meu trabalho e para todos aqueles que me conhecem, porque a minha vida é um testemunho para Jesus, para o reino de Deus. Por isso o desafio que eu quero deixar é esse: eu devo conhecer o coração do meu Pai, me manter em adoração somente a Ele, ter comunhão e unidade com meus irmãos, não deixando nada nos dividir, servindo ao necessitado, levando a mensagem de boas novas e crescendo no conhecimento da palavra e na dependência do Espírito Santo. Quem mantém os olhos fixos nessas promessas, não fica enganado e iludido com as coisas deste mundo. Nós vivemos na geração que tem mais informação, gente. Nós temos informação sobre tudo a qualquer momento. Informações que concordam com a gente, informações que discordam da gente. É muita informação. Isso está gerando uma doença. Hoje nós somos dependentes de novas informações. Só que a única coisa imutável para nós cristãos é o quê?
a palavra de Deus. Não tem atualização na palavra de Deus. Uma notícia nova do Fantástico não vai mudar a palavra de Deus. A mudança na economia não vai mudar as promessas de Deus. As coisas podres que podem acontecer no mundo não fazem nenhum risco na palavra de Deus. Mas ou nós escolhemos confiar nessa intimidade com o Pai, ou nós vamos viver com medo. E Deus não nos deu espírito de medo, diz a palavra, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Quero convidar você, nós precisamos ser esta igreja. Só que essa igreja não é os projetos sociais que nós podemos montar, que precisamos expandir. Não é implantar mais igrejas como queremos implantar. É sobre o nosso compromisso individual aqui nessa manhã. Enquanto eu, Gustavo, escolho viver com base nessas promessas, eu vou ajudar a Cintia e o Rafa, e eles começam, e eles vão ajudar o Ronaldo, e eles vão ajudar o Lê. E você entendeu? O nosso compromisso individual afeta a nossa vida em família. Por isso eu quero convidar você a colocar suas mãos no seu coração. Eu não vou fazer nenhum apelo nessa manhã, porque eu creio que essa é uma oração que nós precisamos ter individualmente, como igreja. Eu quero te chamar para essa reflexão muito importante sobre o seu coração e o meu coração. Sozinho você não é igreja, mas juntos nós somos a igreja. Por isso que cada um de nós tem uma responsabilidade muito importante neste ano de 2023. Porque quando eu falo nos avisos, eu creio que nós podemos ganhar essa cidade para Jesus. Mas eu não tenho força para isso sozinho. Somos nós. Por isso feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração. E primeiro pergunte ao Espírito Santo: Espírito Santo que habita em mim, há algo no meu coração roubando o lugar do Pai? Porque começa daí. Há em mim alguma idolatria? Há em mim algo que é mais importante do que ouvir a voz do Pai? Se há, eu te peço perdão, Senhor. Eu te peço perdão, Pai, porque nada pode ser mais importante no meu coração do que te conhecer e ouvir a Tua voz. Nada pode ser mais importante, nem o sucesso no meu trabalho, nem a convicção sobre a minha própria performance. Nada disso é mais importante que a Tua voz e a Tua presença. Se você identificou isso, peça perdão agora, e o Pai te perdoa. Você não precisa ficar com nenhuma dúvida. O Pai te perdoa nessa manhã. Você que orou isso, agora diga: Pai, eu quero olhar as coisas que estão no seu coração. Começa a pedir isso agora. Papai, eu quero olhar o que está no seu coração. Por causa de Jesus, a Tua palavra diz que eu tenho acesso sim ao Teu coração. Por isso agora eu quero conhecer o Teu coração. Se você tem esse desejo, comece a clamar agora. Fala: Pai, eu quero ver o Teu coração. Eu quero sonhar os sonhos do Teu coração. Eu quero desejar o que o seu coração deseja. Eu quero amar o que o seu coração ama. Eu quero deixar todos os meus desejos para trás e desejar aquilo que o Senhor deseja. Porque quando o ídolo sai, abre espaço para o verdadeiro propósito. Por isso eu peço, Pai, nessa manhã, enche-nos do propósito que o Senhor deu ao Teu Filho Jesus. Enche-nos do mesmo amor e compaixão que havia no coração de Jesus quando olhou toda aquela multidão. Coloca-nos o mesmo amor que existia no coração de Jesus por aqueles que precisavam Te conhecer. Coloca no nosso coração a mesma dependência que havia em Jesus, que não fazia nada sem antes Te buscar o Pai em oração. Pai, nos dá o mesmo coração de Jesus, que não se importou com as coisas deste mundo, a fim de conseguir as coisas eternas. Nos dá, Pai, o mesmo coração que havia em Jesus.
porque esse é o desejo do nosso coração nessa manhã. Livres de toda idolatria, desfrutar com grande expectativa a volta do noivo e vivermos em santidade, sendo que no nosso coração não haja espaço para nada mais a não ser o coração do Pai. Nós só queremos a Ti e o Teu coração. Por isso, mantenha os nossos olhos firmes em Ti. Mantenha os nossos olhos firmes em Ti. Em nome de Jesus. Amém.